sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sessão essa 13 de 3 de 2017, oitava sessão. Gostaria que o senhor vereador Edival fizesse a leitura da ata e a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Desculpa. Salmo de número 103, 3 versículos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Chamada da oitava sessão ordinária, realizada em 13 de março de 2017. Edival Florentino de Jesus, presente. Elisol Martins de Assunção. Frank Elvis Vaz, presente. Graziano Vitorino Santana, presente. Oswaldinho Quirino Júnior, presente. Rogério Pérez dos Santos, presente. Shirley Vicente Santana, presente. Valdinei Egídio da Silva, presente. Venerando Luiz Correia, presente. Solicito ao secretário administrativo que faça a leitura da ata anterior de 3 de 3 de 2017. Ata da 7ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás. Ao 6º dia do mês de março de 2017, no salão principal desta Casa de Leis, cito a rua Deputado Antônio Queiroz Barreto, número 30, Centro, Palminópolis, Goiás, em horário regimental às 19 horas, o presidente invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão, solicitando a ilustríssima vereadora Shirley Vicente Santana Mendonça a fazer a leitura de um trecho bíblico.
onde a mesma cita o Salmo 121 ao 124 cânticos. Feito a leitura, o presidente solicita ao ilustríssimo vereador venerando Bispo Correia, vice-presidente dessa casa, para que faça a verificação de quórum. Havendo o número legal, segue com a chamada, estando presentes Elisvaldo Martins de Assunção, Graziano Vitorino Santana, Oswaldinho Quirino Júnior, Rogério Teles dos Santos, Chilene Vicente Santana Mendonça, Valdinei Egídio da Silva e venerando Bispo Correia. Na sequência, é feita a leitura da ata da sessão anterior, realizada em 2/3/2017, onde a mesma é aprovada sem ressalvas e vai devidamente assinada. Partindo para o expediente do dia, o presidente Rogério Teles dos Santos faz a leitura dos requerimentos número 006/2017 com o objetivo de instalação de câmeras de segurança na saída externas das escolas municipais e CEMEI, de autoria de Elisvaldo Martins de Assunção, Oswaldinho Quirino Júnior, Chilene Vicente Santana Mendonça e Valdinei Egídio da Silva. Após ler da matéria, a ilustríssima senhora vereadora Chilene Vicente Santana Mendonça reforça a solicitação, bem como a justificativa, externando sua preocupação com os índices de violência urbana no quadro nacional, no sentido preventivo da questão, proporcionando maior segurança aos alunos do município. Faz-se também a leitura dos objetos em pauta, configurando-se na ordem do dia da seguinte forma: primeira votação do requerimento número 002/2017, com objeto de instalação de ventiladores nas salas de aulas do CEMEI, de autoria do vereador Rogério Teles dos Santos. E a segunda votação do projeto de lei número 007, referente à criação do cargo de diretor de higiene e limpeza, onde ambos são aprovados de forma unânime por 6 votos favoráveis e nenhum contra. Em Parlamento Livre, o ilustríssimo senhor vereador Oswaldinho Quirino Júnior questiona ao presidente se foi feita a indicação do líder do prefeito, no sentido de saber a quem recorrer para intermediar assuntos diversos de interesse comum à sociedade, e reforça, citando um exemplo pessoal, onde o mesmo afirma ter levado seu filho ao hospital municipal para que fosse feita a retirada do espinho em sua mão, configurando-se uma pequena cirurgia, sendo o mesmo informado que tal procedimento seria realizado somente após 6 meses devido aos agendamentos anteriores. Sendo esta situação, registra o vereador solicitante pede as devidas providências junto à secretaria competente e agradece a oportunidade. Em seguida, o ilustríssimo vereador Valdinei Egídio da Silva cita a matéria do jornal A Tribuna, onde fala das prioridades atual do governo em relação à educação e cita em crítica o corte do custeio do transporte universitário, fazendo uma analogia irônica entre os dois fatos anteriores e questiona: é essa a prioridade dada à educação? Em seguida, a ilustríssima senhora vereadora Chilene Vicente Santana Mendonça respalda a fala anterior, expressando seu repúdio ao corte do custeio do transporte universitário, alegando que conhece situações em que o acadêmico teve que abandonar os estudos devido a não ter condições de arcar com os custos do transporte, e lamenta. Ainda com a palavra, a vereadora questiona sobre o tempo de tramitação do projeto número 01 e 06, respectivamente referentes à revogação do parágrafo único do artigo 1º da Lei número 80 de 2016 e a cobrança da taxa de limpeza do produto semana. Relata também a questão da dificuldade de acesso ao chefe do Executivo. Em resposta ao questionamento anterior, o ilustríssimo senhor vereador, venerando Bispo Correia,
ressalta a complexidade dos objetos do projeto de lei 0106, pedindo vista dos mesmos. Em contrarresposta, a vereadora solicita o respaldo da assessoria jurídica para esclarecer as discordâncias em questão. Na sequência, o ilustríssimo senhor vereador Elisval Martins de Assunção reforça sobre a questão anteriormente registrada e relata na demora gerada para um simples atendimento de procedimento cirúrgico. O mesmo relata que é um absurdo e inadmissível que se tolere essa demora na rede de saúde. Relata também injustiça e descaso em relação às questões sociais, ainda com a palavra. O mesmo faz menção à lei que trata o nepotismo e cita questões de esposas e filha de vereadores que estão trabalhando na rede pública municipal. Em resposta, o presidente toma a palavra e informa que as contratações que se refere ao vereador se dão por meio de processo seletivo legal conquistado por mérito dos mesmos. O presidente remete-se à vereadora Shirlene Vicente Santana, a qual participou de grande parte do processo seletivo em questão, alegando a isenção de irregularidades até onde a mesma participou. Registrou também a capacitação técnica positiva das partes envolvidas. Em contrarresposta, o vereador Elisval Martins de Assunção salienta que, em hipótese alguma, questionou o mérito ou capacidade das partes envolvidas, mas sim a questão da legalidade e constitucionalidade da matéria em que se trata essa discussão. Não havendo mais nada a se tratar, o presidente declara encerrada a sessão. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida, vai devidamente assinada. Alguma ressalva? Ata aprovada. Gostaria que o secretário passasse o livro de ato para a gente já pegar as assinaturas do favor. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura das matérias.
esse projeto aqui, parece que já foi todos lidos, né? Esse ofício também já foi lido? Coleção então só o projeto de lei número 7, cria o cargo de diretor de higiene, limpeza e da altas providências. Teve um ofício de requerimento pedindo instalar câmeras de vídeo na saída das escolas municipais para o monitoramento dos alunos. Depois aquele projeto lá criando a Secretaria Municipal de Esportes. Depois o outro projeto de lei número 6 dispõe sobre a cobrança de valores de limpeza do Centro Comunitário de Silvânia, institui a taxa de limpeza e da altas providências e os pareceres das funções. Nós vamos, na ordem do dia, na votação dos projetos. Em seguida, a gente vai para o livro. Parecia a comissão do projeto 010 de 2020, e o parecer da comissão não foi dito. O parecer que queria a Secretaria de Esporte. Das comissões não foi dito. Secretaria de Esportes? Parecer número 7 de 2017, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Diz o senhor Rogério Teles dos Santos, presidente nesta. Projeto de lei número 10 de 2017, de 22 de fevereiro de 2017. Assunto: cria a Secretaria Municipal de Esportes, semestre, institui o Fundo Municipal do Esportes, FME, e dá outras providências. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação solicitaram ao assessor jurídico desta casa parecer referente à matéria acima exposta. E após averiguar o projeto de lei a preço, durante a reunião realizada no dia 6 de 3 de 2017, opinaram pela constitucionalidade, juridicidade, técnico-legislativa e no mérito da aprovação do projeto. Sala das Comissões, em 6 de março de 2017. Frank Alves Vaz, presidente. Venerando Luiz Correia, relator. Chilene Vicente Santana Mendonça, membro. Deliberado em 6 de março de 2017. Da Finanças e Orçamentos, o mesmo tem necessidade de ser lido, né? Antes da gente continuar, eu gostaria de estar apresentando o novo jurídico, né, o nosso novo advogado Kim. Seja bem-vindo a essa casa. E esperamos que você possa fazer um bom trabalho perante essa casa. Alguma colocação antes da gente entrar em votação dos projetos? Senhor presidente, esse requerimento do 10, eu já fiz esse requerimento, eu queria analisar. Ok? Essa questão do pedido de vista, senhor vereador, nós temos de verificar essa questão das comissões. Pelo que a gente entende aqui pelo regimento interno, para fazer o pedido de vista, teria que ser alguém da comissão. Segundo o artigo 48, se eu estiver enganado, alguém possa fazer a correção. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Parágrafo 1º.
relator somente será transformado em parecer se aprovado pela maioria dos votos presentes pela maioria dos seus membros. No parágrafo 3º. Poderá o membro da comissão apresentar voto em separado, devidamente fundamentado, mediante o pedido de vista pelo prazo de 3 dias. Prazo este que será reduzido para 24 horas para os processos em regime de urgência. Então, a gente, lendo esse parágrafo, a gente imagina que para pedir vista seria alguém da comissão. Ou da Comissão de Justiça e Geração, ou da Comissão de Finanças. Senhor presidente, Sim. Boa noite a todos, Também, para mim é uma satisfação tê-lo aqui, o nosso assessor jurídico, que eu tive a oportunidade de falar com ele um pouquinho antes, da nossa reunião, e dizer assim que, a gente espera que o atendimento seja igualitário, uma vez que o senhor será assessor da Câmara. Nós acreditamos e gostaríamos muito que o senhor nos assessorasse de forma igualitária, para que, como eu mesmo comentei anteriormente com o senhor, para que a gente erre menos, e baseado nessa questão de errar menos, o próprio assessor poderia nos auxiliar nesse sentido, no sentido de pedido de vista, uma vez que eu talvez esteja equivocada, mas dentro do que eu entendo, o pedido de vista poderia ser feito por qualquer um dos vereadores antes de entrar na comissão, antes do senhor mandar o projeto para a comissão, e após o retorno da comissão, também acredito eu, que o assessor poderia nos respaldar nessa questão, que qualquer outro também vereador também poderia pedir vista antes da votação, mesmo já retornando das comissões. O parecer da comissão, ela é jurídica, Aqui a nossa votação ela é política, mas lá dentro ela é jurídica. Tanto é que eu posso votar favorável lá, juridicamente, e aqui politicamente, caso eu entenda que não seja um projeto viável, eu posso votar não. Isso em termos de votação. Mas em termos de vista, o projeto já retornou da comissão para cá. Está antecedendo a votação. Um outro vereador pode pedir vista? Sim, aí fica à vontade. Primeiramente, quero dizer que estou à inteira disposição de todos vocês, como assessor jurídico dessa casa. Para mim é uma grata satisfação poder compartilhar momentos com vocês, na condição de assessor jurídico. A respeito do tema, nós tivemos, inclusive, analisando um pouco antes, porque não sei se na reunião passada teve algumas considerações a respeito. E olhando todo o regimento interno, inclusive pesquisando um arquivo no computador, não existe outra previsão legal no regimento interno que dispõe sobre o pedido de vista, a não ser esse artigo 48, parágrafo 3º. Então, o regimento interno não prevê o pedido de vista, embora seja uma questão comum em diversas câmaras, no regimento interno da Câmara Municipal de Palminópolis não prevê essa possibilidade do pedido de vista feito por vereador em reunião. Diante da ausência dessa previsão legal, não pode o presidente conceder a vista do projeto de lei, porque não está amparado legalmente por isso. Existe uma exceção, no caso, se for colocado em votação, se for do interesse do presidente colocar em votação esse pedido de vista e for aprovado por maioria. É uma possibilidade que eu vejo, tendo em vista que não existe no regimento interno essa previsão legal. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Ok. Seguindo a orientação, vamos colocar em votação o ponto de vista. Seria a forma mais justa.
dar início. Senhor Edivaldo. Senhor, pedido De vista, sim, sim ou não? se justificar, não. Não necessário. Senhor Frank. Não. Senhor Graziani. Não. Senhor Oswaldinho. Sim. Senhora Shirlene. Sim. Senhor Valdinei. Sim. Senhor Venerando. Penso, Valério. Não. O não ganhou, então o pedido de vista fica. Dando início à nossa ordem do dia, os projetos de votação, vamos iniciar pelo requerimento número 006, que fala sobre a instalação de câmeras de segurança nas escolas, no CNEI, como foi dito na reunião passada. Iniciando a votação pelo senhor Edivaldo. Sim. Senhor Valdinei. Sim. Senhor Venerando. Sim. Senhor Frank. Sim. Senhor Graziani. Sim. Senhora Shirlene. Sim. Senhor Oswaldinho. Sim. Requerimento aprovado. Por maioria absoluta. Projeto de lei número 7, que cria o cargo de diretor em higiene e limpeza, que é a votação já em terceiro turno. Senhor Edivaldo. Sim. Senhor Valdinei. Sim. Senhor Venerando. Sim. Senhor Frank. Sim. Senhor Graziani. Sim. Senhora Shirlene. Sim. Senhor Oswaldinho. Sim. Projeto aprovado, maioria absoluta. Projeto de lei número 10, que cria Secretaria de Esporte, que é a votação em primeiro turno. Seria a votação então dos pareceres. Senhor Valdinei. Não. Senhor Edivaldo. Sim. Senhor Venerando. Sim. Senhor Frank. Sim. Senhor Graziani. Sim. Senhora Shirlene. Sim. Senhor Oswaldinho. Sim. Projeto aprovado por 6-1. Projeto de lei número 6. Os pareceres. Projeto que fala sobre a taxa de limpeza do Clube Lúcio Vale. Votação em primeiro turno. Senhor Valdinei. Não. Senhor Edivaldo. Sim. Senhor Venerando. Sim. Senhor Frank. Sim. Senhor Graziani. Sim. Senhora Shirlene. Não. Senhor Oswaldinho. Não. Projeto aprovado por 4 votos a favor e 3 contra. Momento de parlamento livre. Se alguém quiser fazer uso da palavra, se sinta à vontade. Boa noite, demais vereadores, servidores dessa casa. Eu quero não somente, mais uma vez, desejar à nossa assessoria de boas-vindas à nossa casa, ao
oportunidade para o nosso jovem da área de educação que sou. É importante essa iniciativa no esporte, né? Acreditando que esse futuro secretário venha estar respaldando mais e mais, né? Para que o nosso município nós venhamos resgatar não só o nosso jovem que está, né, que fica ocioso, como também aquele que não tem condição mínima, né, de um pai também levar ele para outros municípios, para outro estado, como outrora o senhor mesmo, como diretor de esporte, já o fez. Então, justificando e esperando que isso realmente seja respaldado. Agora, quero também acrescentar, né, nós já em conversas informais falamos, né, da dificuldade do município em termos monetários, financeiramente falando, que nós temos um projeto em tramitação 01, onde tira o parágrafo, né, único da Lei 80, que foi aprovado na instância, né, o ano passado, pelos novos vereadores que compõem a casa, cujos quais aqui nós temos 3 que ainda são remanescentes, né, que foi aprovado naquele momento. Gostaria até de ler, se o senhor me permite, né, o parágrafo daquela então, Lei 80, onde dizia que a partir de 1º de janeiro de 2018, o reajuste real aplicado ao vencimento dos servidores públicos municipais será reajustado anualmente no mês de janeiro, aplicando-se a alíquota definida pelo Instituto Nacional de Preços ao Consumidor, né? De 2016 para 2017, nós observamos essa alíquota e ela foi de 6,47. Caso nós revertêssemos o salário que hoje é do mínimo do município de Palminópolis, que é de 1.030, com essa alíquota que houve em 2016 para 2017, o salário passaria para R$1.097. Né? Então, o que para nós aqui parece injusto e que não seria tanto. Né? Hoje nós temos em tramitação aqui nessa casa o projeto de lei 01, que ele revoga esse parágrafo único. Então, só como alerta, né? Apesar de ter votado favorável ao projeto número 10, né? Mas se cria-se mais uma secretaria, que a gente com certeza teremos diretorias. Então, para a gente na leguice, estamos observando que terá mais oneração, né, de folha. Né? E se tem um projeto tramitando que está revogando o parágrafo, que é o aumento do servidor, que é de direito, né, eu acredito assim, está tendo uma certa incoerência, embora eu ache que essa secretaria, né, ela vem tomar assim que venha para somar. Mas em outra oportunidade o senhor, como secretário, fez o mesmo trabalho e mostrou serviço. Né? Então, o meu voto favorável é para respaldar que isso possa estar acontecendo. Embora eu quero registrar que eu vejo uma certa incoerência com mais uma secretaria e o projeto 01 revogando um parágrafo que é de direito do funcionário ter esse aumento. Muito obrigada. Senhor Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para fazer uma justificativa do meu voto não ao projeto de lei número 10. Criar uma nova secretaria aqui a esse momento em que tudo vai mal, a saúde, eu achei um absurdo, até achei uma piada que o nosso colega vereador Oswaldinho contou aqui, que foi o hospital para marcar uma cirurgia, pequena cirurgia no dedo do seu filho. Ela poderia marcar para outubro, quer dizer, está aí, né? 8 meses, para quem está com problema ali no dedo, é coisa rápida, passa
universitário, que aqui era de graça para todo mundo. Quer dizer, se nós cria uma nova secretaria, mais encargo para a prefeitura, ao ponto que nós vamos esquecer que as ruas de Paulinópolis aqui, você tem que saber andar, porque senão você pode cair de carro, ou de cavalo, ou de moto lá dentro do buraco, que é um absurdo. Eu não estou conseguindo entender por quê, porque isso é a administração da competência. O progresso vai continuar. E aí você chega aqui, você vê as ruas apagadas, os buracos na rua estão quase engolindo o povo, não tem transporte universitário. Lá no hospital está sendo tratado dessa forma que eu acabei de falar aqui, o povo. Eu acho que criar uma nova secretaria, eu não vejo outra coisa a não ser para atender alguns dos seus academiados lá do prefeito, da administração, do chefe do Poder Executivo. Eu acho que a única coisa que está sendo visada em criar uma nova secretaria, apesar de que eu acho que uma secretaria de esporte é muito, todo município tem, mas nesse caso aqui poderia ser incorporada a secretaria de esporte a uma outra secretaria e para que economizasse. Eu acho que aqui está tendo que ter economia, porque já que tudo está parado, eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Senhor presidente, na ordem, eu quero agradecer a presença dos senhores e também nosso assessor, a partir de hoje, Kim, para mim é um prazer ter você com nós aqui e você está nos ajudando, e ajudando a gente a andar no caminho certo. Então, para mim é um prazer, e quero que você ajude nós ter sucesso aqui nessa casa do Rio. Muito obrigado. Boa noite a todos, presidente, com sorte. E a respeito do direito do Gogó, do senhor Oswaldinho, aconteceu comigo no fim de semana, precisei ontem, defender minha filha. Não estou aqui para defender, também estou aqui para dizer que fui muito bem recebido, nem lá. A gente tem que cobrar, certo? Tem que cobrar, mas foi muito bem atendido. Chegou uma criança, estava lá, teve que correr com a criança, atender o senhor de idade. Parabéns a eles por ontem, bem explicado, tá? Não estou aqui para defender, estou aqui para falar também o que aconteceu. É isso aí. Uma parte aqui, eu entendo que o serviço público ele tem que ser dado a A com a mesma atenção que se dá a B. Você não pode tratar um de uma forma e o outro de outra forma. Então eu não sei não pode atender alguém, 2 ou 3 pessoas muito bem e atender uma mal, ou não atender. Então é isso que não pode acontecer no serviço público. O serviço público tem que ser igual para todos. É o seguinte, lá não foi atendido foi atendido pessoas diferentes, inclusive de enfermeiros lá que eu nem conheço, pessoas que passou agora, esse tio está lá trabalhando, então quer dizer que não foi um ou outro, porque todos que chegou naquele momento foram 4 pessoas, foram todos bem atendidos. Talvez você entendeu errado. Eu disse ontem fomos todos assim, atendidos, gente, de maneira essencial mesmo, legal mesmo, e correto. Boa noite, senhor vereador, boa noite aos colegas vereadores, boa noite, funcionários dessa casa, boa noite ao doutor Kim, seja bem-vindo e que o senhor faça um brilhante trabalho. Eu até queria falar que eu vejo na saúde de Paulinópolis. Eu vejo na saúde de Paulinópolis, por ser um hospital, às vezes eu poderia dizer até como referência, aqui em volta de Paulinópolis, e se tratando de hospital de pequeno porte. Um hospital que tem lá 5, 6 médicos, que faz ali grandes procedimentos, muitos procedimentos no final do mês.
onde conta aí com 2, 3 ambulâncias zero, van zero, profissionais. Às vezes o caso que eu estou ouvindo falar do Oswaldinho, eu não sabia, a gente tem até que passar a saber, porque o profissional lá não sabe, às vezes ele nem sabe que aquela criança é filha do Oswaldinho, é filha do Pedro, é filha da Maneta. O profissional tem que atender todo mundo igual, diferente de cor, de raça, posição financeira. Então isso a gente tem que estar olhando. Mas eu parabenizo muito a saúde de Palmeirópolis, quando a gente vê a nossa saúde das nossas cidades vizinhas. Então a gente sabe que tudo, né, precisa de ser melhorado, mas é uma saúde que a gente às vezes se louvar da saúde que a gente tem em Palmeirópolis. E a questão, né, por exemplo, das ruas, ela precisa mesmo ser arrumada. Nós estamos em um período chuvoso, onde a gente está vendo muitos problemas, às vezes da saneágua, rebenta um cano alguma coisa, faz aquele grande buraco na rua, logo aquele muito velho de terra ali no asfalto. Então isso aí está acontecendo muito de uns certos tempos para cá, questão de saneágua, né, com esse problema aí nos asfaltos. Mas eu acredito que esse período agora, né, já está acabando com esse período chuvoso, o prefeito com certeza vai estar arrumando a nossa cidade, os asfaltos. E hoje que começou hoje, né, o prefeito está aí, não sei se eu posso dizer com mutirão, mas com patrola, caminhão, né, e a máquina do Estado, vai estar ajudando aí, está arrumando rapidinho o nosso município. Então, de forma que a gente acredita que muito precisa ser melhorado, mas a gente tem que dar um grande valor, né, à nossa cidade, o que essa administração vem fazendo, devido às dificuldades que se encontram, né, a cidade, o estado, o país. Hoje a gente vê Palmeirópolis, hoje aqui, eu acho que por perto também, nas cidades vizinhas, é a única cidade que todos os servidores recebem acima de um salário mínimo. Podem olhar que nas outras cidades não tem isso. Então, não interessa se é 100 e poucos reais, 200 reais a mais. Mas hoje, nem um funcionário de Palmeirópolis recebe um salário mínimo. Então, é por isso, senhor presidente, que eu agradeço a oportunidade. Senhor presidente, eu gostaria apenas de estar fazendo uma colocação. Quando o vereador, né, Frank, fala das dificuldades do período chuvoso, eu também, né, concordo com ele. É uma dificuldade realmente esse período, não só no município de Palmeirópolis, mas enquanto outros municípios a gente está vendo isso. A malha também rodoviária do estado também não é diferente. Agora, quando ele fez uma colocação, né, eu não sei se ele está fazendo, direcionando exclusivamente aos funcionários da Saneago. Quando ele diz que os funcionários da Saneago, né, também fazem os buracos por causa do vazamento, eu quero só esclarecer, e também porque eu sou esposa de funcionário que trabalha na Saneago, sei da dificuldade do dia a dia, que nós sabemos que essa rede de água que nós temos hoje em Palmeirópolis, ela é de 1983, salvo engano, 84, quer dizer, né, da década de 80. Nós temos uma doutora que estourou, né, ainda essa semana passada, que realmente os funcionários da Saneago, eles fazem os buracos sim, né, tirando o asfalto, para consertar, porque essa rede ela passa, infelizmente, dentro da nossa cidade. Um projeto agora que eu sei, né, que eles estão tentando tirar de dentro da cidade. Mas quando ele fala que o funcionário faz o buraco e deixa a terra espalhada lá, eu acho que ele, né, os funcionários, sim, eles vão e tenta corrigir. Agora, não cabe ao funcionário da Saneago, ou mesmo a Saneago em si, né, vir e asfaltar de novo. Acredito que eles realmente fazem, né, tanto é que nós temos hoje aqui, teve um vazamento aqui na frente da Câmara, né, quase que, né, abaixo um pouquinho, mas pelo que eu soube, realmente tirou o asfalto, né, consertou o vazamento, mas a terra continua lá porque o recapeamento foi ficado. Então, aqui justificando também o serviço dos meninos da Saneago. Senhor presidente,
a ordem que meu nome foi citado. Eu não citei funcionário de Saniago, não critiquei nenhum funcionário, não falei nome, e quando eu estou falando, eu não estou citando crítica a respeito de serviço deles, eu estou dizendo assim, às vezes a pessoa desce na rua, nossa, olha aquele buraco no meio da rua, olha essa terra aí. Eu sei muito bem que o funcionário foi lá e fez o serviço dele, a terra que ficou de fora, eu sei que não é a alçada dele, que depois o prefeito vai arrumar. Eu respeito todo mundo, não estou questionando o funcionário de Saniago, quem quer que seja, até porque eu sou muito objetivo. O dia que eu tiver criticado, eu dou nome aos dois, eu falo do fulano, do ciclano, eu não vou aqui com pecuinhas, com coisas, às vezes quero discutir coisinhas que não agregam nada, não somam. Então, quando eu falo, era questão, sim, às vezes a cidade não está aquele asfalto longo, limpo, sem buraco, porque eu sei que essas coisas que andam acontecendo no asfalto, eu sei que não é culpa de ninguém de estar arrebentando. Eu era menino, eu ajudei na época, quando foi colocar a tratada, eu ajudei a furar buraco, com a minha pequena força, com o meu pequeno preparo na época, eu ajudei. Agora, eu não estou criticando de maneira nenhum funcionário da Saniago, quero deixar bem claro, eu falo a questão, às vezes, do asfalto. Hoje, em Paulinópolis, quase toda rua, a gente está vendo por lá que remendo. Questão da Saniago, mas não estou culpando ninguém, nem fulano, nem ciclano. Eu sei que ninguém deles tem culpa com isso, que eu respeito eles muito bem, e todas as vezes que eu precisei de funcionário da Saniago, eu fui muito bem atendido. Quero que fique isso ressaltado em ata, senhor presidente. Senhor vereador, com certeza também, né, a minha justificativa foi porque eu, na sua fala, né, eu senti na obrigação de também respaldar e falar essa questão. Da sua lesura, eu também não duvido, né? Então, por isso que eu também respaldo, né, e considero todos os funcionários, que seja de Saniago, que seja de prefeitura, que seja da Câmara Municipal ou que seja das empresas privadas que nós temos no município. Eu simplesmente me dei o direito de falar para o senhor porque eu percebi, na minha visão, né, que às vezes o senhor também estava querendo jogar, né, essa atribuição ao funcionário. Caso o senhor já esclareceu que não foi essa a intenção. Então, com certeza, eu entendi de forma errônea. Eu até, vereador, fiz questão de estar explicando, porque às vezes alguém pode entender errado. Sai lá falar, o Frank estava falando dos funcionários da Saniago e tudo. Então, por isso que eu estou deixando bem claro, e eu respeito a sua opinião, o seu entendimento. Agora, eu quis deixar bem claro, para não dar fora, ninguém vai querer distorcer a conversa, falar que eu falei isso, que eu falei aqui. Então, deixar bem claro, eu acho que todo mundo aqui entendeu bem o raciocínio, bem o que eu quis dizer, a respeito, né, do prefeito da harmonia, está falando aquilo, e tudo devagarzinho, as coisas vão entrando no eixo. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, desejo cumprimentar o nosso mais novo assessor jurídico desta casa, que seja bem-vindo, boas-vindas, né? Ao nosso novo colega que está fazendo um trabalho brilhante, aos servidores dessa casa, né? Meu amigo Wilson Ferreira, uma boa noite. Eu quero dizer da alegria por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, né? Exercendo o nosso trabalho. E é interessante, senhor presidente, o que a gente acaba vendo e vivenciando durante o decorrer dessa nova administração, que como que as pessoas levam as coisas para o lado político. Nosso colega Rodinei, sobre a questão da nossa saúde no nosso município. Triste. Isso é muito triste, nosso colega Rodinei. A gente vê uns com um atendimento e outros com outros atendimentos. Eu não precisaria, de forma alguma, eu entendo muito bem as palavras do nosso colega, vereador Graziano, e até inclusive te parabenizo, meu companheiro, por ter tido esse atendimento tão brilhante da forma que você teve ali dentro do nosso hospital. Não sei porquê, não tive esse atendimento. E certo, alguma coisa fiz, né? Para que realmente pudesse conseguir agendar uma simples
uma pequena cirurgia, né? Retirasse ali um calo do dedo do João Pedro para outubro deste ano, né? Então a gente fica um pouco decepcionado, um pouco triste, mas quem sabe que Deus vem estar abençoando, que essas coisas possam mudar, né? A partir de agora, porque isso é muito ruim. Uns têm um atendimento, outros têm outro tipo de atendimento. Eu acho que a nossa saúde deveria ser tratada igual. Seja você, lado A, lado B, lado C. Seja você ter votado no João, no Manuel, no Joaquim, atendimento acho que tem que ser igual para todos. Porque todos nós fazemos parte deste município, né? E esperamos que essa administração não venha prejudicar outras pessoas, outros moradores da mesma forma que eu fui prejudicado. Às vezes você pensa assim, mas é uma coisa tão simples. Aí você começa com as coisas simples, né? E pode chegar nas coisas mais graves, né? Mas esperamos que Deus venha estar abençoando aí, que Ele possa realmente, não sei, estar passando a ter conhecimento de tudo isso que está acontecendo, que às vezes também ele não tem conhecimento, né? Às vezes ele não tem conhecimento, mas que ele possa ter conhecimento de tudo isso e está cobrando de quem realmente precisa ser cobrado, né? Eu quero aqui, senhor presidente, com a sua permissão, justificar o meu voto não a este projeto de lei 06, né? Eu tive a oportunidade, eu acho que alguns vereadores tiveram a oportunidade de estar recentemente agora, ali naquela comemoração ao Dia da Mulher, né? E eu fiz questão de estar indo ali em alguns pontos daquele prédio e vendo o descaso que está aquele prédio, né? Será que precisa fazer um projeto de lei para cobrar um valor de R$250 para ser cuidado, para ser zelado pelo prédio? Para um pouquinho e pensa. Será que há necessidade de ter que ter um funcionário ali sendo cobrado da comunidade em si R$250? Eu acho que isso é um absurdo. No meu ponto de vista, porque eu não ouvi de ninguém, eu pude assistir a transmissão de carne ali dentro do Poder Executivo e vi que foi passado mais de 2 milhões em caixa. Será que esse dinheiro é pouco para manter um funcionário ali dentro daquele prédio e ter um atendimento na hora que alguém precisar ali fazer alguma festa, alguma coisa, chegar ali e encontrar um prédio bonito, um prédio limpo, bem zelado, cheiroso, não da forma que está? Então quero justificar aqui o meu voto não a esse projeto de lei, porque eu acho que quer queira, quer não, R$250 acaba ajudando o pai de família a comprar um arroz, a comprar uma carne, um frango, para fazer uma comemoração de um filho, não tendo que pagar uma taxa de R$250 e assinando ainda um termo de compromisso que se eu quebrar uma lâmpada, estragar alguma coisa, eu tenho que bancar. Acho que para isso, para o nosso município, é uma vergonha. É uma vergonha. Mas, fazer o quê, né? Quero ainda falar um pouquinho mais, se o senhor me permitir, sobre o projeto de lei 006. Olha aqui, artigo 3º, fica instituído a taxa de limpeza para a realização de eventos no Centro Comunitário do Silvânia, no valor de R$250. Podendo este valor ser reajustado por decreto do Poder Executivo. Esse sim pode ser reajustado. Esse daqui pode. Porque quanto mais recurso entrar, com certeza, né? Eu tenho a visão de fazer algo que eu acho que não seria necessário. Mas, tudo bem, né? Agora, quando a gente olha para aquele projeto de lei 001, que você vê lá no artigo 2, né? Fica revogado o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal de 1080/2016. Esse não pode ter. Esse não pode ter o reajuste. Então, acho que algumas coisas têm que se mudar, né? Do meu ponto de vista,
Nós estamos aqui para fazer jus ao nosso cargo, né? E quer queira, quer não, acho que se é para benefício da comunidade, não é para benefício da comunidade, vamos todos nós votar. Mas se não é, acho que todos deveriam colocar o dedo na consciência, né? Presidente, muito obrigado, né? Muito obrigado por essas minhas palavras. Mais alguém? Senhor presidente, eu não sei se todos os vereadores, eu sentindo aqui satisfeito, o deputado do meu partido, eu vendo esse ofício aqui, não sei se todos os vereadores têm esse ofício, vendo que é ofício circular número 30/17 DPCD, senhor vereador Frank Elvis, Câmara Municipal, assunto: indicação de emenda individual ao OGU 2017. Senhor vereador, venho por meio deste a fim de informar que destinei a este município uma emenda individual de minha autoria, número tal, valor de R$100.000 do Ministério da Saúde, objetivando apoio à manutenção de unidade de saúde. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus votos da mais alta estima e de consideração. Atenciosamente, deputado federal, Roberto Egídio Palestra. Eu faço questão desse aqui, deputado, senhor presidente, vereadores. Esse deputado aqui, no mandato passado, ele colocou muitas emendas para o nosso município. Então, eu estou vendo aqui que ele está continuando nesse mandato da mesma forma. A gente viu muito no ano passado, muitos ofícios dele aqui, ele ajudando aí o nosso município. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, só aproveitar que nosso colega teve no hospital e não foi atendido, você poderia dar o nome do funcionário, o nome do médico que presta essa agenda? Com todo prazer, meu nobre colega vereador. A funcionária que estava na recepção é a mesma de sempre, Tatiana, né? E a doutora que me atendeu, a doutora Camila, e ela chamou a secretária, né? Confirmou com a secretária se realmente qual seria o mês que estaria disponível para que fosse feita essa pequena cirurgia. E eu achei interessante que hoje eu voltei lá, que eu não sei, é uma coincidência que aconteceu comigo, eu estou sempre precisando procurar o hospital. E eu voltei lá hoje de novo, o nome do colega vereador de Val. Estava acontecendo as pequenas cirurgias no hospital, né? Então, assim, estou justificando o nome do colega vereador Vando, que é a secretária Tatiana e a doutora Camila. Eu vou estar procurando informar, passar a informar direitinho. Doutora Camila. Você me dá permissão, presidente? Eu quero que estar justificando só a minha votação sobre o projeto 010, que é a criação, né, da Secretaria Municipal de Esporte, que institui o Fundo Municipal de Esporte. Votei sim a este projeto, esperando que realmente a pessoa a qual vem estar junto a essa secretaria venha fazer jus ao seu cargo de diretor de esporte, porque tem alguns rumores, estamos ouvindo alguns rumores, e esperamos que não seja realidade, né? Obrigado, senhor. Bom, todos já fizeram suas votações. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.